Prontinho, então tá, iniciamos. Eu vou começar de novo me apresentando para ficar gravado lá para os alunos que não me conhecem. A maior parte dos alunos me conhece. Eu sou Stephanie, eu sou professora do curso de administração e também leciono para o curso de agronomia da UERGS, na unidade de Cachoeira do Sul, mas eu moro aqui em Porto Alegre. Eu sou formada em administração e ciências contábeis. Eu fiz o mestrado na área de sociologia política e fiz doutorado na área de gestão de pessoas. Então, eu dou várias disciplinas, assim, mas gestão de pessoas é meu foco, eu gosto bastante. Então, falar sobre carreira é uma coisa que eu gosto bastante também. Eu dou essa disciplina para alguns alunos neste semestre, né? Mas eu falo sobre o tema de forma bem recorrente com eles. Então, eu trouxe vocês aqui, né? E eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença, porque a gente sabe que universidade pública é aquela coisa, não é? Que ninguém quer vir, porque não ganha nada, porque já não quer saber, não tem holofote, não tem câmera e não tem nada assim. Então, muito obrigada. Para nós, assim, é um imenso prazer. Para os meus alunos também, eles ficam bem felizes, ficamos todos agradecidos. Obrigada a todos. E eu vou já de cara começar assim. Passando para vocês falarem um pouquinho então com os alunos, né? Pedir para vocês fazerem assim uma primeira fala sobre o processo de carreira, de construção de carreira de vocês, como é que ela se deu, né? E, na verdade, como ela está acontecendo, não é? Aí depois também, se vocês quiserem aí fazer, colocar para vocês as páginas de vocês, enfim, os contatos para os alunos seguirem, encontrarem e tal, né? Eu estou sempre postando algumas coisas assim, né? Principalmente a Bruna e a Carol, assim, eu fico lá postando, eles olham, né? Mas nem sempre, então vocês coloquem ali. Então, eu vou fazer por ordem alfabética, né? Que já que a gente está na escola, que eu acho que fica mais fácil. Então, eu vou passar a palavra à Bruna. Bruna, muito obrigada. E aí, você pode conversar com os nossos alunos. E aí, pessoal, vocês escrevam aqui enfim, as perguntas que vocês querem perguntar, ou depois levantem a mão também para falar com eles. Obrigada, Bruna, muito obrigada. E agora você pode iniciar. Bom, então, quero começar agradecendo a Stephanie pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu sei sobre o meio acadêmico, sobre a minha trajetória acadêmica. Como a professora Stephanie disse, a gente teve trajetórias bem parecidas, né? Eu atualmente sou doutoranda em administração na UDESC, mas eu fiz a faculdade, né, a graduação, ali na administração pública da URGS, estudava saúde pública durante boa parte da graduação, foi o tema do meu TCC. Depois eu fui para o mestrado na PUC, em Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política, estudando participação. E aí, depois comecei o doutorado nas Ciências Sociais, aí mudei para Administração, que é onde eu estou hoje, primeiro semestre, começando o doutorado lá na UDESC. Lá na UDESC, porque a UDESC é em Floripa, né, a área da administração ali, o programa, mas eu estou em Porto Alegre, estou nessa função de ensino remoto, ainda não me organizei. E eu sigo estudando participação, que é um tema que eu gosto bastante, que a gente estuda no GEDAP, que é o grupo de pesquisa através do qual eu conheci a professora Stephanie, né? Então, assim, eu quero começar falando sobre identificar, né, o que é importante para identificar essa vontade, saber se eu devo seguir carreira acadêmica. Porque eu acho que o que é mais importante para seguir ela e para dar conta das demandas, né, que a gente tem durante a carreira acadêmica e os obstáculos que se apresentam, é muito importante que a gente tenha um determinado perfil, né? E por isso é importante a gente identificar esse perfil o quanto antes. Então, comigo, já na metade da graduação, eu identifiquei que eu queria seguir carreira acadêmica, embora desde muito tempo, assim, eu sempre gostasse muito de ler, de estudar, de pesquisar, fui para a administração, que, na verdade, assim, para quem não está na carreira acadêmica na administração, né, assim, vê de fora, pensa que não tem muito essa ênfase, né, pode ser que pense que tenha ênfase mais profissional, mais de empresas, né, e tal, mas dentro disso eu entrei na carreira acadêmica. Então,
mesmo indo para um curso, assim, no início, assim, sem esse interesse, durante as disciplinas, né, da faculdade, eu comecei a me deparar com algumas coisas que fizeram enxergar que eu queria isso. Então, assim, não é uma coisa que talvez desde sempre a gente pensar, eu quero fazer pesquisa, eu quero dar aulas, quero ser professor, né? Porque, na verdade, não é só pesquisa, artigo e dar aula, tem várias coisas, né, a carreira acadêmica, tem ensino, pesquisa e extensão, né? Por exemplo, esse evento, né? Então, tem várias coisas envolvidas. E, bom, eu entrei em 2014 na faculdade de administração, ali na URGS, né, ênfase em administração pública, e até a metade da graduação eu, assim, percorri vários estágios em várias áreas diferentes. Se não me engano, tive 6 experiências, desde estágio efetivo, várias dentro da área da administração, e 3 delas foram na área da saúde. Eu vim de escola pública, minha trajetória, assim, desde a graduação, agora não na pós, mas toda a graduação foi de trabalhador e estudante. Então, dentro do que eu tinha de possibilidades, dentro do que eu podia fazer, eu fui dando jeitos de focar na carreira acadêmica, mesmo fazendo faculdade, trabalhando, fui tentando, assim, conforme as minhas condições, seguir isso quando eu percebi que eu queria seguir carreira acadêmica. E, bom, as 3 experiências que eu tive na área da saúde, já na primeira, assim, trabalhando, não na área da saúde, né, na área administrativa, né, me fizeram ter muito interesse em estudar esse tema. E eu acho que, se a pessoa quer seguir carreira acadêmica, eu acho que começa por aí, vendo um tema de interesse, tendo vontade de investigar e de se aprofundar mais naquele assunto, e aí sim decidir, então, quero fazer pesquisa sobre isso, quero me aprofundar nisso, e aí, claro, vai culminar depois no mestrado, no doutorado, na docência, né, ou não, né, tem lugares que contratam só pesquisador, por exemplo, mas foi mais ou menos isso. Então, eu tive experiência trabalhando em clínica, em empresa de material hospitalar, trabalhei em convênio, sempre na área privada, mas isso me fez, assim, ter interesse em estudar a saúde pública. E aí, numa disciplina que era de planejamento estratégico e organizações públicas, ali na graduação, eu fiz um artigo, eu fiz entrevistas com profissionais da saúde pública, né, nas unidades básicas de saúde, e gostei muito, e aí, no ano posterior, e essa foi a minha primeira experiência, né, que eu vou falar agora, acadêmica, eu fiz o artigo e aí tinha um evento, que é um evento bem conhecido, assim, para quem faz administração pública, que é o ENEAP, agora é ENECAP, o nome mudou, que é o Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas. E tinha um prêmio nesse evento para o melhor artigo, aí tinha modalidade da graduação de egressos, né? E aí eu me inscrevi, e eu pensei, vou me inscrever. Mas foi assim, eu estava assim pensando, acho que eu vou seguir carreira acadêmica. Eu estava no 5º semestre, porque ali não sei na UERGS, mas na URGS são 5 anos, né? Que é um pouco diferente, acho que a maioria dos lugares é 4 anos. Então, estava na metade, lá pelo 5º semestre, e eu decidi que eu ia fazer. E aí, me inscrevi e ganhei o prêmio. E, assim, isso me deu muita motivação, fiquei mega animada, mega feliz e tal. E aí eu pensei, vou continuar seguindo, assim, fui me inscrevendo para apresentar trabalhos em eventos, e entrei nos 2 grupos de pesquisa que tinha, assim, ênfase mais em administração pública ali da graduação, que um deles é o GEDAP, né, e também no PGEM, e depois tive bolsa de extensão também no GEDAP, e tudo isso foi despertando cada vez mais interesse em seguir carreira acadêmica. E aí eu fui cada vez mais, depois no outro ano me inscrevi de novo nesse prêmio, né, e me inscrevi para evento aqui, em outros estados, até na Argentina, fui selecionada, e fui indo assim, e aí cada vez mais fui montando um currículo, assim, construindo uma trajetória, e decidi, então, seguir carreira acadêmica. Então, para mim, o que eu acho mais importante, assim, para quem quer seguir, é ter esse espírito
assim, de FBI, digamos assim, né, investigativo, de querer se aprofundar num tema, de querer investigar alguma coisa e gostar muito de estudar, de ler, de fazer pesquisa, porque até como eu estava conversando antes com a Stephanie aqui, de começar o evento, isso é muito importante devido às demandas que a gente tem na carreira acadêmica. Então, a pessoa precisa ver se ela tem esse perfil, se ela gosta bastante de ler, de escrever, de pesquisar, não só para que ela não se frustre com algumas coisas ao longo da carreira acadêmica, com a demanda, mas que também para que ela faça uma pesquisa que tenha um valor, uma relevância social, né? Que não seja um objetivo, um fim em si mesma, né? Só fazer um artigo, só. Eu acho que o papel, né, da carreira acadêmica, da educação, principalmente na universidade pública, tem essa questão da relevância social do trabalho, né, da pesquisa. Isso é muito importante. Querer construir uma carreira nesse sentido, ter essa curiosidade, esse interesse e saber, né, que vai ser puxado, vai ter muita leitura, tem que ter essa vontade. Então, acho que esse foi o principal motivador, né, de eu seguir carreira acadêmica. Eu gostava muito até hoje. Claro, a gente tem bastante coisa, mas eu faço feliz, assim, sabendo que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. E isso é muito importante, né, para quem quer seguir carreira acadêmica. Bom, então, no final da graduação, né, todo esse turbilhão de eventos e coisa que eu estava cheia de coisa, eu até, no último semestre, eu mudei, fui para um órgão público fazer um estágio, porque eu trabalhava só 4 horas, né, eu precisava trabalhar, não tinha como me dedicar exclusivamente a isso, a pesquisa, e aí eu podia conciliar, então, um estágio, uma bolsa de extensão, que ia ser bom para o meu currículo, né, para seguir carreira acadêmica, então, eu fui dando os meus pulos para conseguir, né, ingressar no mestrado e seguir. E aí eu já emendei, né, a graduação e o mestrado. Eu fiz, então, a seleção do mestrado em Ciências Sociais na PUC-RS, estudando participação, né, então fui para a linha de pesquisa de ciência política, e já entrei no mestrado, eu tinha uma bolsa, então eu conseguia me dedicar exclusivamente a isso, né, na universidade privada, essa questão das bolsas é um pouco diferente, né, da pública, assim, na pública, você ou faz e não recebe nada, ou você faz e recebe um valor, né? E na privada tem 2 modalidades, né? Porque como tem mensalidade, tem essa bolsa parcial, que é como não ter bolsa na universidade pública, então você faz tudo. Ou tem a integral, né? Que era a que eu tinha, que eu também recebia um valor, então eu pude me dedicar, mas como eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E vendo o cenário, né? Que, assim, cada vez mais são menos vagas, mais pessoas, não tem muito incentivo, as bolsas diminuem, né, com os anos, com o passar do tempo, fui tentando pensar no que eu faria, né, caso não tivesse bolsa no doutorado, caso eu tivesse que fazer outra coisa sem abandonar a carreira acadêmica, né, e aí eu criei uma página no Instagram, que é escreva_melhor, depois eu vou deixar ali para vocês, se alguém quiser conhecer. E, assim, na verdade, desde lá de 2017, 2018, no final do curso, eu já fazia, assim, formatação, correção de trabalhos, ajudava meus colegas e tal, mas não era uma coisa oficial. E aí, a partir da metade do mestrado, eu comecei a perceber que talvez eu teria que achar uma alternativa para seguir estudando, para fazer minha trajetória acadêmica, fazer o meu currículo, para depois, futuramente, dar aulas, né, fazer pesquisa, e eu precisava de uma renda, né, eu não sabia se ia ter bolsa, e aí eu criei essa página, e foi muito bom, assim, foi um sucesso a página. Hoje eu estou na UDESC, tenho bolsa lá, dedicação exclusiva, mas eu continuo mantendo a página, porque, assim, foi uma experiência bem legal, e quando eu terminei, né, o meu mestrado, eu já emendei o doutorado. Eu acho que, assim, se eu pudesse dar um conselho, eu não sei se todo mundo que está aqui vai concordar, se a Stephanie vai concordar, mas o conselho que eu dou, assim, é para... Depende também, né, se a pessoa vai ou ter experiência dando aula, né, ou vai publicar muito, mas, assim, o que eu acho importante, que foi o que aconteceu, e que eu acho que talvez demoraria mais até para acontecer, ou talvez perderia muita motivação, mas eu acho que é importante
tentar seguir, assim, terminou a graduação, já entra no mestrado, já segue, assim, porque eu acho que eu dou esse conselho, porque é uma trajetória longa, né, são anos de formação, né. Claro, a pessoa pode dar aula, né, se ela tiver essa oportunidade, entre graduação e mestrado, acho que não, mas talvez entre mestrado e doutorado, então ela pode dar aula, adquirir experiência, né, antes, mas eu me conhecendo, né, sabendo da minha ansiedade e sabendo do tempo que leva, né, para formar o doutor, que seria ali para um requisito, né, para ser professor na Universidade Federal, por exemplo. Então, eu recomendo tentar seguir, assim, mais direto, assim, possível. Mas aí é a minha opinião, né? Nem todo mundo acredita nisso e acha importante, assim. Então, bom, aí eu terminei o mestrado, né? Estava com a página lá, seguia alimentando ela e tal, e entrei no doutorado em Ciências Sociais na PUC no primeiro semestre desse ano. Eu já estava fazendo a seleção da UDESC, mas a UDESC ela começa na metade do ano, né? Então, como eu não sabia, né, se eu ia passar, como eu sou muito ansiosa, não quis esperar, entrei na PUC. E aí fiz um semestre. E devido a todo esse contexto, né, na seleção, a gente não teve nenhuma bolsa, né? E só a bolsa parcial, né, que é de isenção de mensalidade, por ser universidade privada. Então, eu fiz um semestre inteiro de doutorado vivendo da minha página. E foi, assim, bem puxado, né, porque a pessoa fazer um doutorado e ainda trabalhar com coisas acadêmicas, né, cansa muito, assim, a cabeça, né, quem dá aula e faz doutorado também sabe, né, que são duas coisas que sobrecarregam, né, a cabeça da gente. Então, foi puxado, mas eu vi que era possível e que é uma possibilidade, né, não, porque às vezes a pessoa termina o doutorado, e, assim, né, tem poucas vagas, né, a gente vê, assim, isso é importante ser falado também, né, o contexto, assim, de cada vez menos, talvez as coisas mudem, né, não sei, mas o contexto atual é de poucas oportunidades, né, para quem quer dar aula, então, é importante pensar em outras alternativas, não quero desincentivar, desmotivar ninguém, eu acho que a carreira acadêmica é uma carreira muito bonita, muito gratificante, eu gosto muito. Apesar de tudo, eu ainda quero, não tenho o menor interesse em mudar de carreira, quero persistir, terminar o doutorado, dar aula, né, fazer pós-doc no futuro, e insistir nisso porque eu gosto bastante. Eu acho que vale muito a pena, apesar dos pesares. Então, bom, esse primeiro semestre eu vivi exclusivamente disso, do meu plano B, né, e aí eu entrei na UDESC, eu soube da aprovação da UDESC, né? E aí eu mudei de programa, eu fui para administração, voltei, né? Porque eu estava nas sociais, no doutorado. E aí eu voltei para administração, principalmente pensando, aí uma dica também, né? Para quem quer seguir carreira acadêmica, embora não seja uma regra, mas nos editais, geralmente, se pede graduação e doutorado na mesma área. Então, isso é importante para aumentar as chances, né? Também nos concursos e nas contratações, né, de empresa, de instituição privada, né, também, não sei muito bem como é que é, porque eu não estou por dentro, se eu nunca cheguei, assim, a procurar, assim, para dar aula mesmo, acabei seguindo a carreira mesmo, os estudos, mas não foquei nisso, porque quero terminar para depois pegar experiência. Não sei se é o melhor caminho, quando eu terminar o doutorado eu vou saber. Mas, bom, e aí eu mudei de programa, até muitas pessoas falam até que não pode mudar, que tem que devolver o dinheiro, porque eu tinha bolsa, né? Mas não é bem assim, na verdade. E eu fui saber disso só quando eu entrei lá na UDESC. Eu achei que eu ia ter que devolver um semestre para a PUC, né? Por ser privada. E não. Claro, eu vou ter um semestre a menos de bolsa na UDESC, mas eu não precisei arcar com nada, assim. Claro que dependendo do caso, se a pessoa desiste, sim, né? No meu caso, eu não desisti, eu só mudei de instituição, foi tipo uma transferência. Bom, e aí, com esse ingresso, né, no doutorado, na UDESC, com a bolsa, né, eu pude, não que fosse ruim, né, os serviços acadêmicos que eu fazia, mas eles me sobrecarregavam bastante, então eu tive a oportunidade de me dedicar exclusivamente ao doutorado, e eu parei de prestar serviços, mas
Eu mantenho a página, né? Se vocês forem olhar, vocês vão ver que tem conteúdo lá. Acho que ontem até postei, assim, toda hora lá, compartilhando conteúdo, mesmo no doutorado. Assim, eu prometi para mim mesma que eu não ia deixar de compartilhar conteúdo gratuito sobre carreira acadêmica, mesmo tendo a dedicação lá no doutorado, né? E, bom, dito isso, assim, agora esse é o meu ponto, né, atual. Estou no doutorado, construindo ainda, pensando em ter alguma experiência fora, né, para melhorar o currículo, para depois vir a dar aulas, né, passar num concurso, fazer um concurso, né, ou uma universidade privada, né, conforme as oportunidades forem aparecendo. Mas, assim, para finalizar minha fala, que eu sei que eu já ocupei um tempinho falando, acho que, para mim, e o que eu recomendo para quem quer seguir carreira acadêmica é que, identificando esse perfil que eu identifiquei lá na metade da graduação, que eu achei que foi bom, porque muitas pessoas, elas terminam a graduação e aí elas vão fazer uma seleção de mestrado. Não que não seja recomendado, acontece, muitas pessoas terminam, é o que acontece na maioria dos casos, termina a graduação e aí decide. Então, ela não tem ainda um currículo, né, publicação, evento e tal. Eu tinha algumas coisas, né, quando eu terminei. E foi isso que me fez passar com bolsa, né, bem colocada, lá na PUC, onde eu fiz o mestrado. E também foi isso que me fez entrar na UDESC, também bem colocada, porque, embora na PUC eu conhecesse algumas pessoas, né, as gurias, a Stephanie, tem a Cláudia também está na PUC, acho que está aqui assistindo, e o Aragon também, os professores, né, conhecem, né, e eu conheci alguns lá, também não conhecia ninguém, assim, então eu meio que vim de fora, né, e aí para o professor, né, que faz a seleção para a banca, é uma aposta, né, quando a gente entra, e na UDESC foi assim também, então, quando se conhece o aluno é mais fácil, né, sabe que é bom aluno, né, que é dedicado, e não era o meu caso. Então, eu acho, um palpite, que o currículo, né, que eu construí, né, já na graduação, me fez ter esse voto de confiança nesses lugares que eu era externa, né, não conhecia. Principalmente no lugar que eu estou agora, que é outro estado, e eu conhecia o professor que eu queria que fosse meu orientador. Agora ele me conhece, né? Mas antes ele não me conhecia. Então, acho que saber bem o que eu queria fazer, né? E ter um currículo assim construído, algumas coisas, me possibilitou passar num programa onde ninguém me conhecia. E acho que isso é muito importante, assim, é uma dica que eu dou, né, para quem quer seguir carreira acadêmica. Descubra isso o quanto antes, identifique se você tem perfil acadêmico o mais cedo possível, para que você possa começar a construir uma trajetória. E você trabalhar e fazer outras coisas não te impede, né? Não desista de seguir carreira acadêmica por isso, se você quer muito, porque é possível, né? E comigo foi assim também, eu não tinha como me dedicar só a isso, e eu fui dando meus pulos, né, ao longo da trajetória. Então, acho que da minha experiência seria isso. Eu agradeço e fico à disposição aí, se o pessoal tiver dúvidas, vou deixar aqui o @ da Escreva Melhor, né, para vocês verem se quiserem. E obrigada. Isso aí, muito bem. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada. Eu vou, ela vai colocar aqui no chat para vocês o @ do Escreva Melhor. A Bruna, isso. A Bruna, eu acho que deu aí uma ideia para vocês, não é, de como é que foi a trajetória dela, as escolhas, enfim. Acho que é bacana para vocês entenderem ainda mais vocês que estão em processo de construção de carreira, né? A maior parte de vocês. Aí eu vou aproveitar, antes de passar agora para a Carol, para fazer uma fala bem rápida, assim, dizer que eu entendo, assim, um pouco da ansiedade da Bruna, porque eu vivi isso na pele, né? Muito tempo, na pele mesmo, né? Eu desenvolvi vitiligo de ansiedade, assim, há 10 anos atrás já. E carreira acadêmica é estressante, né? Ela tem assim ela suga um pouco da gente, né? Porque a gente é constantemente cobrado. E aí já fiz, né? Fazer um apelo assim que às vezes a gente não se dá conta, né? De que a política é muito importante
dentro da academia, mesmo que a gente não goste de falar sobre isso. Então, assim, todas as decisões políticas que se tomam nos estados, nos municípios e na esfera federal, elas vão respingar aqui, né? A gente gostando disso ou não. Então, a falta de bolsas, a falta de professores e todos os problemas que acontecem na educação no Brasil também são decorrentes disso. Não esqueçam disso, né? Não esqueçam disso, de que a gente tem todo um problema estrutural na educação que é reflexo das nossas escolhas políticas, né? Então, não se percam, né? Quanto alunos, e não deixem de ocupar o lugar de vocês de fala, que é de pessoas que merecem a melhor educação possível, não é? É isso, então, muito obrigada, Bruna. Eu vou passar agora para a Carol falar com vocês. A Carol, eu vou pegar as perguntas aqui depois e passar para vocês no final. A Carol eu já conheci pessoalmente porque eu fui lá num show dela, né? Ela é fofíssima e ela tem piadas ótimas, sigam ela também vai colocar aqui o arroba dela, e eu acho assim, eu costumo dizer, né, a gente fala sempre aqui em casa que a gente tem que, para a gente conseguir fazer rir, assim, a gente tem que ter um nível muito bom de noção da realidade das coisas, e mais do que isso, a gente tem que ser muito inteligente para fazer a piada certa, não é? E aí, lá no show da Carol, eu gostei bastante, porque eu falei isso, né? Inclusive, para uma amiga minha, que não sei se está aqui já ou se daqui a pouco acessa, eu disse eu gostei bastante, porque ela consegue fazer isso muito bem, assim. Então, já queria parabenizar tanto a Bruna, que eu conheço a Bruna, né, que é super esforçada. Eu estou devendo uma revisão de artigo para a Bruna, mas eu vou fazer. E a Carol também. E vou passar a palavra para ela também. Obrigada, pessoal. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão tranquilo? Sim. Prazer, então, eu me apresento, né? Eu sou a Carol Delgado. Depois eu vou deixar meu arroba, mas o meu arroba no Instagram é eu sou Carol Delgado, eu sou a Carol Delgado. E eu trabalho hoje como humorista, mas eu também sou atriz, né? Eu faço teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei o meu Instagram principalmente porque durante a pandemia não existia mais trabalho com arte, né? Não se gravou nada, não se fez nada, então não tinha show, então não havia uma forma de ganhar dinheiro ou de estabelecer renda para quem era artista nesse período. Aí eu cheguei a trabalhar em shopping, enfim, quando reabriu as coisas, e foi indo assim até as coisas agora se restabelecendo um pouquinho. A Bruna estava falando sobre a vida acadêmica e se identificar cedo. Eu estudei políticas públicas também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu eu fiquei um tempo na parte acadêmica, assim, de pesquisa, né? Eu pesquisei sobre políticas de inovação dentro das capitais brasileiras. Daí, essa era meu tema de pesquisa. E eu simplesmente achei horrendo ficar sentado na frente do computador e ficar escrevendo aquilo. Eu lia, eu não entendia porque aqueles caras estavam falando nada. Eu ficava, meu Deus do céu, será que é isso que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sei fazer nada. E aí eu cheguei a completar a pesquisa, fiz, meu tema de TCC também foi chatíssimo. E daí depois eu me formei. Eu gostei muito da faculdade, muito da universidade, na verdade. Porém, eu acho que essa parte, porque tem pessoas e pessoas, né? A parte mais sentar, prestar atenção, que eu tinha, nunca foi desde o colégio a minha maior habilidade. Então eu sempre fui indo para outros momentos, assim, antes de trabalhar com isso. Enquanto eu fazia pesquisa, né? Enquanto eu fazia políticas públicas, eu trabalhava numa ONG, que é a ONG Parceiros Voluntários, e fiz parte dos projetos sociais, que um deles era Tribos, né? Que eu trabalhei com jovens, educação para jovens, e também com o Instituto Renner para empoderamento das meninas. Então, foi essa minha trajetória, assim, desde aí trabalhei com social media, né, até chegar a trabalhar com arte, efetivamente, que era o que a construção da minha carreira eu sempre quis fazer, porém, como não tinha condições financeiras de me manter, porque às vezes tu faz, por exemplo, teatro, é integral, né, turno integral, e aí tu não tem como se manter, não é uma faculdade que geralmente vem a primeira ideia para quem tem que trabalhar, para quem tem que se sustentar. Então, eu tenho 28 anos, né? Então, eu fiz toda a minha trajetória para depois, agora, conseguir fazer, eu tenho uma renda. Então, eu já trabalho nisso há um tempo. E para quem é nessa minha trajetória, que eu trabalho como artista, eu faço todas acho que quem principalmente gosta de trabalhar com isso, ou quer, além de todas as coisas de artista, eu acho que deveria fazer alguma coisa em administração, porque hoje eu faço
a contabilidade, né? Porque o meu negócio, tipo, no Instagram e tudo mais, eu faço contabilidade, nota fiscal, eu tenho funcionário, eu pago as pessoas, eu assino o contrato. Enfim, eu tenho que fazer tudo isso e eu não sabia fazer merda nenhuma. Então, eu fui aprendendo tudo assim do zero. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que geralmente a pessoa acha, quem trabalha com Instagram, quem trabalha com não sei o que, não faz nada, né? Que aí geralmente é uma geração anterior dos nossos pais. Mas a gente faz muito mais, porque a gente gerencia uma empresa inteira. Essa empresa sou eu, no caso. Então, eu edito meus vídeos, eu faço roteiro dos meus vídeos, eu faço contato com as empresas, eu faço contato com as campanhas, eu faço isso, vou ali, vou aqui. Então, eu faço absolutamente tudo nessa construção. Acho que a maior dificuldade dessa construção, que a gente tem a fama de que artista fazer arte é uma coisa de rico, né? De que é um privilégio, e realmente é, muitas vezes, porque tu não tem como se manter. Porque a arte no Brasil ela é completamente desvalorizada. Então, a gente não tem como manter aí essa beleza que é a arte, principalmente por isso que a arte no Brasil ela é tão elitista, porque quanto mais difícil é para pessoas, né, de diversidade, de outras áreas conseguirem acessar, mais elitista, mais assim longe da realidade da população vai ser a própria arte. Então, eu acho que eu faço na verdade teatro na URGS, né? E eu acho que isso é uma das coisas interessantes de se falar, porque não é um mar de rosas, né? A gente se rala bastante, aí na quarentena tô devendo até a alma pro Banco do Brasil, que eu tirei um empréstimo, então assim, a gente vai correndo atrás e agora a coisa começou a retornar e tudo mais, então a gente está conseguindo retomar o que a gente já fazia antes, né? De shows, de stand-up comedy, a Stephanie falou que ela foi, então tudo isso que daí seria, que é a minha fonte de renda, né? Então, além disso, assim, eu acho que eu gostaria de acrescentar, acho que independente, né, da carreira que você escolher para a vida, assim, que a Bruna mesmo já botou isso, eu acho que entender um pouco da dinâmica das redes sociais é muito importante. Então, se você for trabalhar numa empresa ou se você for ter o seu próprio empreendimento, acho que é muito importante que você tenha esse conhecimento de rede social, de influenciador, de Instagram, de agora TikTok, que é uma plataforma que está muito em alta, porque é uma coisa que particularmente se usa muito e tem muita gente que não faz ideia de como fazer, às vezes é muito simples e às vezes fazer um Instagram entendeu? Conversar direto com o teu público, com o teu cliente, já ajuda bastante. Então, independente da carreira que tu escolher, eu acho que essa parte de trabalhar com o Instagram, ela é uma coisa em comum com todo mundo, assim. A não ser que, sei lá, tu vai fazer alguma coisa muito específica, mas eu acho que igual é um conhecimento, mas que não use para você, esse negócio de postar foto, né? Mas que você compreenda a dinâmica das redes sociais, porque é uma nossa realidade hoje. Então é isso, daí eu trabalho hoje como humorista e deixa eu pensar o que mais. Tem uma coisa de importante na minha vida. E aí a gente é autônomo, né? Então, particularmente, eu tava fazendo uma reunião, aí agora vim pra cá, e aí depois eu vou fazer mais edição de vídeo até a madrugada, até a hora que for, para entregar amanhã de manhã uma campanha pro SESI. Então, assim, a gente faz absolutamente tudo embolado, assim, porque é só uma pessoa. Tem algumas pessoas que fazem algumas coisas para mim, mas eu não tenho funcionário ainda, porque eu não tenho essa capacidade financeira, né? Então, a minha trajetória também se moldou em aprender muito, assim, em tomar muito da cabeça, assim, em errar em contrato, em errar em muita coisa, em ganhar multa, em errar em colocar imposto de renda, não fazia ideia como, né, se declarava o imposto de renda. Por exemplo, quando você tem um canal no YouTube ou no TikTok, você recebe dinheiro de fora. E aí você tem que fazer uma outra declaração diferente. Então, é uma coisa que não parece que não tem fim, assim, das coisas que tu vai descobrindo. E tu só vai descobrindo quando as coisas começam a aparecer, quando alguém começa a te cobrar. Então, enfim, eu acho que para isso é muito importante. E trabalhar com as redes sociais e arte também é muito de organização. Acho que é muito inspiracional, assim, a gente geralmente é conhecido por ser pessoas diferentes, o meu cabelo da Cruella, mas também é muito da organização porque tu tá trabalhando para ti mesmo, né? Não, porque eu brinco, vou botar um atestado, que é para mim mesmo, eu não posso me enganar e mentir que hoje eu tô com dor de cabeça, não vou poder trabalhar, porque eu mesmo. Então, é muito disso, assim, de você ter sua organização, e isso serve muito também para outras carreiras que são muito autônomas, mas é de se organizar mesmo, porque senão a falta de organização já me causou não ter final de semana, trabalhar madrugada e essas coisas assim. Então, isso é uma coisa muito importante também, a organização, além das questões inspiracionais. E aí, o inspiracional, eu acho que para quem é artista, assim,
como eu tiro as ideias e tudo mais, eu acho que cada pessoa tem um processo criativo, sabe? E eu sou a minha cabeça sempre assim, 1000 por hora, pensando muito. Eu gosto muito de filmes, assim, filmes do Tarantino, gosto de filmes diferentes, filmes de terror, eu gosto bastante. Assistir filmes antigos, referências antigas. Eu gosto muito de dizer que a tua referência para o online, ela é totalmente offline, assim, é viver offline, para te ter ideias para online. Então, é isso que eu faço, eu vivo offline, vejo o filme, saio, nananana, e aí isso me traz a minha bagagem para dentro. E estudo também, né? Porque as minhas piadas, como ela mesma disse, eu tento, dentro dessa minha linha de piada, não ofender ninguém, não ser uma pessoa que passa por cima de ninguém, né? E nem constrange alguma pessoa. Porque, por exemplo, vai estar no meu show alguém, eu posso fazer uma brincadeira que a pessoa não vai gostar, então eu tento fazer o máximo possível, assim, uma coisa mais crítica e mesmo assim engraçada. Então, essa é a minha tentativa. E aí, para isso também, como ela disse, a gente tem que estudar muito e tá sempre... Por exemplo, agora aconteceu na Câmara dos Vereadores que um pessoal entrou lá, mordeu Cláudio Janta, uma confusão lá. E aí, daí já tenho que fazer um vídeo sobre isso. Então, tem que ser daqui, já vou fazer um vídeo, porque as coisas acontecem na hora e a gente já tem que absorver, porque amanhã já tá velho. E a gente já recebe as pessoas, vai falar. Então, eu acho que é um trabalho muito dinâmico, assim, é para quem gosta de coisas não ter rotina, não ter, assim, tipo, aconteceu agora, tu vai fazer, ponto, tu vai daqui para lá agora. Então, é para quem gosta de coisas mais dinâmicas, que é particularmente o que eu sempre gostei. Então, acho que é isso, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem mandar aí. Não sei se eu resolvi as dúvidas de vocês, mas é isso. Achei ótimo, acho que é isso. Tem várias questões aí que são bem importantes, né? Falar sobre administração, eu sou contadora também, Carol. Aí, quando você falou disso, eu pensei, as pessoas não se preocupam, né, com contabilidade. Eu não sei quanto precisa dela para resolver um problemão. Mas é isso, muito obrigada, Carol. Eu adorei a fala, eu acho que é bom, bem bacana para os alunos ouvirem. Eu vou passar agora para a Natália e depois depois do Rodrigo, eu já abro para as perguntas, tá bom? Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo também? Tudo certo? Tá. Então, meu nome é Natália Hauck, eu sou fotógrafa aqui em Porto Alegre, eu trabalho com fotografia artística, e a fotografia artística é bem específica, tá, gente? Eu me inspiro bastante em períodos históricos, algumas temáticas da fantasia, então eu fotografo sereias, guerreiras nórdicas, rainhas, sereias, um monte de coisa. E eu me identifico muito também com a fala da Carol. A minha formação acadêmica é em teatro pela URGS. Então, primeiramente, antes de me apaixonar pela fotografia, eu me apaixonei pelo palco. Então, eu fui atriz de palco, atuei em cinema, propaganda, modelo comercial. E eu entendo muito, assim, quando a Carol fala que a arte é muito difícil no Brasil. Né? E eu dei de cara com muitas realidades de tu ir para um casting e tu ver que tu é plenamente substituível, tá lá um monte de pessoas muito parecidas contigo e é um meio extremamente competitivo e que é muito difícil e não é valorizado no Brasil também. Então, eu entrei no meio do meu curso, assim, numa crise existencial gigantesca, no sentido de, meu Deus, o que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer? Porque eu nasci para arte, eu cresci com arte, é isso que eu gosto de fazer e eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo sentada num escritório fazendo algo que não tem nada a ver com o que eu me formei e o que eu quero fazer. Então, eu gostava muito de fotografia, que também é arte. E eu comecei, não, como é que eu posso fazer a arte se tornar um negócio? Como é que eu posso vender a arte? Não necessariamente para pessoas que não sei, né, para pessoas que também não sejam artistas. Então, eu comecei a trabalhar com fotografia de eventos, alguns ensaios casuais ali, mas não era bem aquilo, né? Eu já tinha em mente a fotografia artística, mas no início da minha empresa eu comecei a me deixar levar pelo que as pessoas esperavam de mim, o que as pessoas queriam ver, ou o que era o dito feijão com arroz, né? E eu não estava muito satisfeita com aquilo, até o momento que estourou a pandemia e eu pensei, quer saber? Eu vou trabalhar com o que eu quero fazer. Vou fazer o tipo de fotografia que eu gosto e que eu quero fazer. E aí eu mudei completamente. Eu sempre fui apaixonada por romances de época, filmes de época, né? A mão do teatro, né? Então é isso que eu quero fazer. E era um plano há muito tempo que, graças à pandemia, né, o tempo que eu pude me dedicar em casa, tenho o privilégio também de morar com os meus pais, então isso me permitiu realmente estudar e me pesquisar. E eu lancei os ensaios artísticos.
E a internet foi muito importante nisso. A Carol também comentou que o TikTok e Instagram são ferramentas que a gente deve usar e abusar, porque não adianta ter um trabalho lindo e ele não ser conhecido pelas pessoas, ele não ser mostrado para as pessoas. Então, claro que isso exige muita estratégia, muito teste, validação. E eu criei um TikTok e eu tinha uma média de 5 visualizações lá. Eu tinha 2 seguidores, minha mãe e meu namorado. E aí eu comecei a gravar vídeos e comecei a mostrar o meu trabalho e o que eu gostava. E aos poucos as pessoas iam se identificando com o tipo de trabalho que eu fazia. Então também foi um processo muito natural e é esse do timing, de tu estar por dentro das coisas, das trends, de tu criar, de tu entender principalmente o público que tu tá atendendo e principalmente o público que tu quer atender. Então, criar conteúdo realmente para essas pessoas e trazer o meu trabalho ao encontro delas. E teve um momento que eu viralizei no TikTok, que é uma plataforma muito fluida, assim como o Instagram, em que eu literalmente eu continuava gravando, por mais que eu tivesse poucas visualizações, e aí eu gravei antes de ir no supermercado com meu namorado para comprar algumas coisas para casa. E quando eu voltei, já tinha assim, ó, pá, 25 mil visualizações. E eu pensei, meu Deus, eu não posso deixar essa peteca cair. Como é que, a partir dessa oportunidade que o universo me deu, que enfim, ali meu conteúdo me deu, que eu posso criar minha carreira, criar minha empresa e trabalhar com o que eu verdadeiramente gosto. E aí eu comecei a produzir mais e mais vídeos e a pesquisar e botar a cara a tapa e aparecer e falar e tudo. E as coisas foram acontecendo muito rápido. A minha empresa saiu do zero pro tudo, né? Tinha na minha caixa, assim, cento e poucas pessoas me chamando por dia. Então eu pensei, não, eu preciso crescer e eu preciso crescer muito rápido. Como é que eu organizo uma empresa, assim, num momento que não tem tempo para eu organizar? Então, eu me identifico também muito com o que a Carol falou, de eu ser a minha própria empresa, então eu tenho que focar, claro, no produto que eu faço, no serviço que eu ofereço, mas também em toda a parte estrutural da empresa, né? Nos roteiros dos vídeos, em todo o atendimento ao cliente, desde que a pessoa fecha, as dúvidas que ela tem, até o final, a entrega, e colocar a minha cara nisso. Né, foi quando eu verdadeiramente pensei qual vai ser o meu diferencial no mercado, o que eu posso agregar para o meu tipo de fotografia, que as coisas começaram a dar certo, né? E agora que a empresa está se estruturando realmente, que eu tô agora tem contador, tem assessoria jurídica, tem um monte de coisa, mas por muito tempo eu bati no peito sozinha, né? Inclusive, é muito importante que se tu quer seguir a carreira de empreendedor, seja na área que for, de tu, desde o início, separar o que é trabalho e o que é a tua vida pessoal. De tu poder ter descanso, de tu poder se organizar da melhor forma possível. Então, claro que muitas coisas a gente vai aprendendo no caminho sobre contratos, sobre toda a parte jurídica também da empresa. E os ensaios artísticos são a minha realização. Assim, é a forma de eu fazer arte, e não só arte para mim, mas arte de outras pessoas que não são artistas, e providenciar essas experiências de tu realmente se sentir dentro daquele romance de época que tu ama, ou dentro de entrar em contato com outras versões de ti mesmo que te habitam, sejam elas bruxas, guerreiras, fadas, rainhas. Então, eu montei minha empresa, gente, foi tudo muito rápido, eu tenho 22 anos. E a gente sempre vai descobrindo ao longo do caminho, mas eu sempre recomendo, assim, que tu pense no que tu verdadeiramente gosta e criar estratégias para tornar isso um negócio. Então, vai quase meio desorganizado, gente, mas qualquer coisa vocês me perguntam e a gente continua a conversa. É ótimo, obrigada, Natália. Muito obrigada. É bem bacana, assim, a Natália também vai pôr aqui o arroba dela para vocês darem uma olhada. O trabalho dela é diferente, assim, bem bonito. Então, vale, assim, vocês passarem para verificar, até porque ela fala bastante do processo de criação também, das fotos, das edições, é bem bacana. Eu vou passar agora a palavra para o Rodrigo, aí depois logo eu abro para vocês tirarem dúvidas e conversarem com os nossos palestrantes. Obrigada, de novo, obrigada, Natália, e muito obrigada, Rodrigo. E eu que agradeço o convite. Todo mundo me ouvindo bem? Bem, beleza. Eu agradecer o convite. Eu acho que eu estou bem ansioso para falar, na verdade, porque eu acho que é o tipo de conversa que a gente está tendo aqui, é o tipo de conversa que talvez eu
eu devia ter participado mais vezes ao longo da minha vida, enquanto justamente eu tomava determinadas decisões profissionais, porque, como a Stephanie falou ali bem no iniciozinho, que eu acho que a gente não estava nem gravando ainda, de que eu tenho uma construção não tão clássica, digamos, eu sou escritor, mas eu não sou formado em letras, eu não me encaminhei para nada que fosse, digamos, acadêmico para me tornar um escritor. O que aconteceu comigo, tá, gente? Na verdade, quando eu era criança, eu não lia, eu não tinha esse interesse, tá? De verdade, esse interesse surgiu um pouquinho na adolescência com alguns livros pontuais, e aí eu saí do colégio, eu fui fazer engenharia na URGS, aí eu saí da engenharia, eu fui fazer jogos digitais, eu saí de jogos digitais, eu fui fazer contabilidade, eu fiz 5 semestres de contabilidade na URGS, saí também, fui para o direito, na URGS, me formei em direito na URGS. Tá? Então isso eu me formei com 28 anos, 27. Mas eu não gostava do direito. O direito sempre foi meio, bom, eu não tenho outra alternativa, eu vou fazer direito, quem sabe no futuro, se eu não encontrar algo que eu goste, eu faço um concurso público. Não é algo muito, como é que a gente vai dizer, que a gente gosta de dizer, né? Tipo, que legal, minha vida vai ser super feliz se eu não encontrar algo que eu goste, né? E eu acho, só que eu me perguntava bastante isso. E a escrita, ela aparecia em determinados momentos bem específicos. Quando eu estava em fase de mudanças, eu ia lá e eu escrevia um pouco, sem pensar em publicar, sem pensar no que viria a ser, sabe? Era simplesmente, eu escrevo, eu gostava de criar histórias, eu comecei a botar elas um pouco no papel. Depois que na faculdade de jogos eu conheci um colega meu, só um pouquinho, gente, desculpa. Um colega meu de faculdade, ele me apresentou livros de fantasia, bem específicos de fantasia. Tá? E aí eu acabei passando a ler muito mais, e isso me levou a outros gêneros de literatura, alguns clássicos, e aí foi indo. Mas eu realmente mantinha ele só em determinados momentos como lazer. A leitura era um lazer, e a escrita era simplesmente, de vez em quando, para botar algumas ideias de mundos que eu criava, histórias que em algum momento eu gostaria de contar, e era o suficiente naquele momento, para mim. Botar no papel, e várias pessoas que gostam de escrever, é suficiente, às vezes, tu colocar um pouquinho no papel e não desenvolver tudo, e não tem nada de errado nisso, né? Mas também não é o suficiente, digamos, para tu ter uma carreira de escritor. Então, tem muita gente que quer escrever alguma coisa, bota a ideia no papel, e é suficiente. Quando eu comecei a querer desenvolver mais, eu comecei a pensar, eu não gosto do que eu estou fazendo, eu poderia, quem sabe, né? Imagina que legal que seria se eu conseguisse escrever. E aí uma vez as pessoas perguntam, mas se tu não gosta do que tu faz, o que tu faria? Se eu pudesse, digamos assim, ganhar a Mega Sena, o que eu faria? Aí eu escreveria. Tá, legal. Tá, então beleza, eu escreveria. E aí, chegou um determinado ponto na minha vida que eu tive capacidade de parar, de trabalhar, de fazer algo que eu não gostasse, e aí eu decidi, não, a partir de agora eu vou tentar escrever. Foi assim que começou, realmente. Então, eu trabalhei quando eu estava na contabilidade, eu trabalhei no escritório de experiência financeira, quando eu estava no direito, eu trabalhei 5 anos e meio no Banrisul. Então, eu consegui juntar um dinheiro, e isso ajudou muito, assim como a Natália falou também, por muito tempo eu morei com meus pais, então até os 29 eu morei com meus pais, isso ajudou, então eu trabalhava, morava com eles, e isso me ajudou demais a ter uma possibilidade financeira de chegar no momento e dizer, tá, a partir de agora eu não vou mais trabalhar no escritório, que eu saí do banco quando eu me formei para trabalhar no escritório de advocacia, e eu não me encaixei bem, eu não me sentia bem fazendo aquilo, né, era algo que eu tenho que aguentar por 8 horas ou 9 horas, dependendo do translado também, do transporte, né, que conta como tempo que tu não tá fazendo outra coisa para ti mesmo, né, e o resto da vida eu meio tipo, vamos lá, a gente faz para compensar aquilo que eu tô fazendo que eu não tenho interesse nenhum. E aí, quando eu decidi parar, o sentimento eu acho que aí tudo bem o que a Bruna e a Carol e a Natália falaram, todas elas tocaram na mesma questão de tu se sentir bem, de tu ver que aquilo é o que tu quer.
né? De que realmente aquele caminho, por mais difícil que seja, representa algo que vai te preencher. E aí eu enxerguei na escrita esse caminho. Então eu fui atrás de cursos, eu fiz uma oficina de roteiro, de roteiro cinematográfico, que eu sempre me interessei por cinema. Aí eu fui para um curso de formação de escritor, que tem aqui em Porto Alegre também, que é 1 ano e meio de curso. Então eu fui fazendo esses cursos enquanto eu escrevia em casa, parado, só em casa, escrevia meu livro. Não tinha nada de rede social ainda, tá? Eu não é natural meu, de verdade, é bem o oposto natural meu trabalhar com redes sociais. É algo que eu venho trabalhando, que eu venho tentando melhorar, porque é necessário daí também, como a Carol e a Natália e também a Bruna falaram, hoje em dia é preciso, tu tem que mostrar o que tu está fazendo, senão tu realmente não é lembrado, tu não consegue trazer as pessoas para ti como produto, ou nem como produto, realmente às vezes só como reconhecimento, tu não adianta, não existe meio de tu fugir disso hoje em dia. E aí eu fui fazendo o curso, e aí eu consegui escrever alguns contos que foram selecionados para antologias. A carreira de escritor, o mercado de escritor, ele funciona muito para os iniciantes através de contos, né? Tu manda contos para um edital, esse edital seleciona determinados contos, e esses contos são publicados em uma antologia, que são normalmente no máximo 2 contos de cada autor. E aí isso vai dando visibilidade e confiança para o escritor. Até o escritor conseguir ter tempo também, porque justamente nem mesmo aqueles escritores já famosos, praticamente, tá, de modo geral falando, eles conseguem se manter só com a escrita. Tá, com a escrita de fato, assim, eu sento e eu escrevo e eu vendo os livros. Tá? A maioria se mantém ou dando aula, dando curso, dando palestra, a menos que tu seja um Paulo Coelho ou algum afim, isso não acontece. Então tu precisa, muita gente escreve como, digamos assim, segunda tarefa, a pessoa é professora universitária, e aí ele também é escritor. Algumas exceções, e várias, na verdade, exceções ocorrem muito quando tu escreve não ficção. Tá? Quando tu escreve aí livros sobre comportamento humano, livros sobre como ficar rico ou como, né, juntar dinheiro, que é o que acontece no fenômeno do YouTube, muito, de canais de YouTube que são muito grandes, dão realmente aconselhamento pessoal, né? E aconselhamento ou treinamento pessoal. E aí, como não é o meu caso, eu acabei caindo nessa questão de eu escrevia, eu tinha os contos, eu acabei lançando o livro 2 meses na Feira do Livro de Porto Alegre, 2 meses antes de terminar meu curso, final de 2019, mas eu praticamente não tinha público leitor. Tá, gente? E aí, esse é o essencial, assim. Para tu escrever profissionalmente, tu tem que ter público leitor. Porque muita gente no curso, e aí de novo também isso não tem nada errado no que eu fiz, as pessoas gostam de escrever para si. Ou às vezes escrevem, mostram para os amigos, mas não tem aquele interesse de se sustentar através daquela escrita. E eu tinha esse interesse. E aí então eu me vi com um enorme problema, que eu escrevia um trabalho que eu levei, sei lá, 5 meses que eu não fazia nada além de escrever. Eu até relativamente rápido foi escrever um livro de 300 e poucas páginas em 5 meses, mas eu não fiz absolutamente mais nada. E aí tu chega lá e tu não tem uma venda suficiente para pagar esse tempo de serviço. Porque acho que e aí é de novo o que as gurias falaram, tem que pensar como um negócio. Se eu quero me sustentar com isso, eu preciso pensar como um negócio. E aí eu vou lembrar bem do que a Carol falou, me faltava uma faculdade de administração nesse momento. Sabe? Nesse momento ainda me falta, na verdade, algumas coisas, ou talvez pelo menos cacuete de conhecimento de publicidade e administração, porque tu acaba enfrentando a necessidade de tu se expor e criar mecanismos para que as pessoas te vejam e desejem comprar e adquirir o teu livro. Né? Então, eu terminei o curso, lancei um livro, aí o meu plano era, bom, eu vou pegar esses livros, eu lancei independente, tá? Hoje, no mercado, eu não sei se vocês sabem disso, ou até se tem interesse também, super à disposição para responder perguntas sobre mercado editorial de modo geral, sabe? Como o escritor se encaixa nele, porque hoje em dia
aquela dinâmica que tinha antigamente de o escritor escreve, ele manda um livro para a editora lê, aceita ou não aceita, e publica, e aí o livro pode ter chances de vender muito bem, e o cara ficar famoso, e aí conseguir a partir disso viver disso, né, de palestras e coisas. Isso ainda funciona em alguns países da Europa, funciona nos Estados Unidos, porque eles têm um mercado editorial já muito bem formado, eles têm um público forte, tá? Mas no Brasil não funciona. Tá? No Brasil, nenhuma editora aceita, nenhuma editora grande, tá, gente? Nenhuma editora grande vai fazer uma tiragem grande, cujos 10% de royalty, que é o que fica com o escritor, 10% do valor de venda do livro, nenhuma vai fazer de um escritor desconhecido, porque a editora também está fazendo um negócio. Então, para a editora, eu não vou investir milhares e milhares num escritor que eu não tenho certeza do retorno. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro pagar milhares de reais nos direitos de um livro estrangeiro, de um cara já conhecido, trazer para cá, traduzir e vender. Tá? Então, o que começou e aí, junto com a derrocada das editoras e do modelo editorial, começaram a surgir pequenas editoras. Essas pequenas editoras fazem parceria com o escritor, algumas se aproveitam dos escritores, infelizmente várias, tá? Elas transformaram os escritores em clientes, em vez do público leitor como cliente. Então, eles cobram do escritor para publicar o livro do escritor, e cobram de maneira abusiva, de que o escritor pega aquele produto e ele não tem como revender e tirar o dinheiro dele. Né? Mas eu consegui encontrar boas editoras. Eu já estou no segundo livro, eu lancei o primeiro livro com a editora que eu fiz curso, que é a editora Metamorfose, e aí o segundo livro eu lancei agora na Voe, esse ano. Então eu pego esse livro e eu vendo ele direto, eu mesmo, independentemente. Bom, voltando, às vezes eu saio um pouco da linha temporal. Voltando ao que eu tinha quando eu escrevi o primeiro livro, eu tenho livros para vender, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer eventos, e eu vou conhecer pessoalmente os meus leitores e eu vou vender para eles. E aí foi isso que eu decidi fazer. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas palestras, consegui iniciar algumas palestras de mercado editorial, de fantasia, da literatura fantástica e tal. Fiz um evento, foi bem legal, estava bem empolgado, bateu a pandemia, fechou tudo. E aí a gente tem que ver o que a gente vai fazer. E aí eu usei esse tempo para fazer mais cursos e para escrever outros 2 livros. Um já foi publicado, o outro ainda está na gaveta. E continuar escrevendo contos e tal. E surgiu aí a ideia das redes sociais, de que eu sabia que eu precisava estar presente nas redes sociais para demonstrar algum tipo, para demonstrar parte da minha arte e ver o que a gente tira disso. Né, eu ainda acho que eu não estou perto do que o ideal que eu deveria fazer em redes sociais. Eu acho que, como as gurias falaram, a Carol, a Natália e a Bruna falaram, demanda muito, muito trabalho. E às vezes eu sinto que esse trabalho bate na minha capacidade de produzir como escritor. Que às vezes são produções diferentes. Então, às vezes eu vejo que quando eu foco demais em rede social, eu consigo fazer ela andar um pouquinho mais, eu quase não escrevo, eu não consigo botar para frente, tá? Mesmo que reservando tempo no dia só para fazer isso, né? E eu ainda preciso lidar com déficit de atenção, então é um alto déficit de atenção, então eu tenho algumas coisas que a gente tem que se adaptar. Eu acho que é bem o que elas falaram também, a gente tem que adaptar ao que nós somos. A gente olha pra gente e vê, tá, o que eu quero, o que eu gosto, como eu me comporto, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, e aquilo que eu posso aprender a fazer. E a partir disso a gente meio que decide para onde a gente vai indo. Né? A vida me levou, eu pipoquei por diversos lugares, né? Trabalhei em perícia, trabalhei em direito, trabalhei em banco, e fiz direito, fiz contabilidade, fiz várias coisas até a gente ir vendo e se moldando também. Né? E talvez, por exemplo, se eu tentasse o que eu estou tentando hoje, com 20 anos, eu não ia ter conseguido. Eu não tinha maturidade comigo mesmo. Eu acho que talvez esse seja o mais fundamental da minha trajetória. Eu acho que é a minha mudança como pessoa para enxergar aquilo que eu realmente gostaria de fazer. Eu acho que isso é muito, muito importante. Né? Para todo mundo, para tentar ver dentro das suas possibilidades o que pode não fazer e o que vai ser feliz fazendo ou não fazendo dentro de suas possibilidades, obviamente. Né? E aí, fechou a pandemia, eu comecei a fazer um pouco mais do Instagram. Eu escrevo micro-histórias no Instagram, né, no mesmo universo que eu escrevo meus livros.
eu, além das micro-histórias, comecei, às vezes, a fazer algumas curiosidades sobre fantasia e tal, que eu acabei parando. Com o tempo eu via que não tinha dinamicidade nas minhas postagens, então eu acabei também parando. Então hoje eu sigo com as micro-histórias. Eu tenho alguns projetos de criar uma conta no TikTok agora, pelo que a Carol falou, acho que talvez eu me empolgue um pouco mais em fazer. A Natália também falou no TikTok, né, se eu não me engano. E eu acho que é um mercado emergente que não dá para ignorar. Né, e aí que a gente realmente tem que pensar e aí ficar pensando em como que eu vou abordar o TikTok, o que eu vou falar nos vídeos, como é que vai fazer isso. O YouTube também é um mercado muito, muito interessante, dependendo do produto que a gente tem para oferecer, né, se a gente quiser empreender. Mas tudo muito, muito exige muita organização, que é bem o que elas falaram também. Muita organização, muita dedicação, tá? Entender que às vezes tu não vai ter tempo no final de semana, um dia vai ter que, sabe, tu não vai dormir um dia e aí no dia seguinte, depois, se tu tiver tempo de manhã, tu dorme de manhã, ou dorme de tarde, porque a madrugada toda tu tinha que preparar alguma coisa para já programar as postagens. Então, isso acabou batendo bastante em mim. Então, eu fui fazendo as redes sociais e eu acabei nunca conseguindo decolar ela, pelo menos por enquanto ainda não consegui fazer elas decolarem. Então, eu realmente mostro meu trabalho, mostro a escrita, eu faço semanalmente as micro-histórias que eu posto ali, e eu, em um mesmo tempo, eu vou escrevendo. E aí, para esse ano, eu acabei também, como escritor, tá, mudando um pouquinho o meu objetivo. Não mudando o objetivo, porque eu ainda sou um escritor de fantasia, de livros, que é o que eu realmente gosto, mas eu também gosto da ideia do cinema, da ideia dos jogos, tanto que eu já passei por um semestre de jogos digitais, eu gosto sempre, já pensei com muito, muito carinho em audiovisual também. Então, o que eu decidi? Eu fiz cursos de roteiro, e eu acho que isso é legal para o pessoal saber que o escritor, ele não é só o escritor do livro que a gente compra na livraria. Ou hoje em dia, na verdade, basicamente na Amazon ou online, direto com as pessoas, que é o que a maioria das pessoas, direto com o autor, que é a maioria dos que os escritores estão fazendo. Vários estão surgindo, especialmente no Instagram, mostrando trabalhos realmente muito bons, que são independentes, por causa da situação do mercado editorial, né? E aí, a partir desses cursos de audiovisual, me abriu para ver que o escritor ele pode muito, muito viver de roteiro. Inclusive, é o que muita gente faz, de roteiro de audiovisual. Tá? Muitos escritores começam, inclusive, pelo roteiro de audiovisual. Tá? Porque é algo mais direto, é uma demanda maior e paga com uma certa constância. Então, digamos, que tu consegue ser um roteirista contratado, tu participa, digamos, de uma mesa de roteiro, de uma sala de roteiro, ou algo assim, ou tu faz o teu roteiro e vende para a produtora, ou tu faz roteiro de tudo. Inclusive, muito, muito roteirista começa como roteirista de YouTube, de vídeo do YouTube. Talvez agora tenha também roteirista de vídeo do TikTok, aí eu já realmente não sei. Porque muitas das pessoas têm, e como é um negócio, às vezes as pessoas que são donos do negócio, elas só apresentam. Elas começaram fazendo o roteiro e depois consome tanto do tempo delas que elas precisam de um roteirista. Então, às vezes, contratam diferentes roteiristas para fazer o roteiro dos vídeos, e esses vídeos são apresentados e a pessoa vai crescendo no negócio assim. A pessoa, infelizmente, a gente não tem tempo para fazer absolutamente tudo, né? Então, tem esse campo do roteiro que é muito mais forte do que a literatura de livro, que é a literatura em si, né, em termos de mercado, em termos de tu seres um escritor profissional. Então, eu acabei caminhando um pouco para isso. Eu fiz cursos de roteiro, estou fazendo ainda um último. E, ao mesmo tempo, eu me voltei um pouco para jogos também. Eu tive uma oportunidade nessas promoções de algumas universidades privadas, que está dando 70%, 80% de bolsa, né? Porque eles estão mal das pernas por causa do corte de subsídios governamentais, acabaram afetando as privadas. Então, as privadas, realmente, elas estão matando o cachorro a grito. Então, eu consegui uma bolsa e eu voltei para jogos digitais, para game design. E aí eu foco bastante na questão do roteiro, da roteirização. São roteiros completamente diferentes, tá, gente? A roteirização do audiovisual e dos jogos, eles são instrumentos de trabalho. Elas não são um livro como a gente lê, eles são realmente instrumentos de trabalho. Então, eles funcionam completamente diferente. Mas como no meu
no meu âmago, assim, no meu cerne de querer ser escritor. Inicialmente, ele era muito pautado em eu criar histórias e não necessariamente escrever elas e vender os meus livros. Eu acabei me voltando um pouco para isso. Então, nesse momento, eu estou ampliando o meu leque, tá? Sem deixar a escrita dos livros de lado, mas ampliando um pouco o meu leque para ver se eu consigo, nesse meio do caminho, incrementar minha renda, né? Que, por enquanto, ela ainda não, digamos assim, eu não me pago, né? Eu ainda vivo, em parte, com aquilo que eu tinha acumulado ao longo né, que eu tinha trabalhado. Então, eu pago parte e a outra parte do que eu gasto na minha vida vai debitando do que eu tinha, né? E nesse meio do caminho também eu me voltei um pouquinho, que aí é o meio do caminho entre roteiro de audiovisual e literatura, que são quadrinhos. Tá? Eu fiz um curso rápido, e eu participei de uma seleção, e aí eu fui selecionado para escrever três edições de um quadrinho, né, de uma HQ de fantasia, por uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que também é inicial, também é super independente e tal, mas foi um passo bem legal que realmente me abriu para essas outras possibilidades, e aí eu fui atrás. Então, eu ainda estou no caminho do não desiste, vai indo, vamos fazer, mas eu acho que é super recompensador, sabe? Eu acho que tem momentos que a gente dá uma desanimada legal, mas se a gente olha pra gente e pensa, não, realmente é o que eu quero fazer, eu tenho interesse nisso, eu gosto de fazer isso, eu gosto do tipo de vida que isso me proporciona, né? Porque eu gosto de não ter horários, por exemplo. É uma coisa que me faz super bem. Então, isso já compensa algumas coisas. Né? Eu não ter horário, eu quero dormir até mais tarde hoje, durmo. Sim, não é o ideal, mas sabe? Mas se eu fizer depois programar, eu faço de tarde, faço de madrugada no dia seguinte, eu gosto disso. Porque eu sempre tive isso de reservar o meu tempo. Né? Eu acho que às vezes, tipo, às vezes tem que sacrificar o seu tempo em prol de algumas coisas, mas às vezes a gente tem que respeitar eles. Que também, acho que foi a Carol falou, se eu não me engano, né, de reservar determinadas datas, final de semana, ou algumas datas específicas, eu acho que é super importante. Mas ter essa maleabilidade, eu acho que se tu enxerga isso, que é a importância disso para ti, eu acho que é bem, bem interessante. Também pensar na parte artística. Eu acho que eu queria só, antes de encerrar, que eu acho que eu também estou me estendendo bastante, eu queria só compartilhar que eu fiz um teste vocacional depois que eu troquei 2 vezes de faculdade. Né? Eu tinha passado por engenharia, tinha passado por jogos. Eu acho que naquela época eu não tinha, talvez, maturidade suficiente para lidar com. Eu fiz um teste vocacional e ele deu que eu tinha aptidão para absolutamente quase todas as áreas parecidas, menos a área artística. Era a única exceção. E era uma exceção assim, não, a artística tu esquece completamente. Mas aí tu pode ir para engenharia, tu pode ir para biológicas, tu pode ir para um monte de coisa se tu quiser. Mas aquela lá, de modo no direito também. Mas aquela lá não. E aí hoje, olha onde a gente está. Então eu acho que a gente sempre tem que levar com bastante cuidado. É uma coisa para se ter ansiedade, mas eu acho que, pelo menos, do meu modo de enxergar o mundo, a gente sempre pode mudar. E acho que isso a gente tem que levar em consideração também. Que a gente tem muito nervosismo em como a gente vai tomar decisão, para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer, mas eu acho que a gente sempre pode mudar, né? Ou pelo menos tentar mudar, né? Num caminho para a gente tentar ser um pouco mais feliz, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso, gente. Bem bacana, gostei, Rodrigo, bem legal, assim. Eu acho que achei bem interessante, assim, a forma como vocês se organizaram, enfim, vocês expuseram isso. Acho que para alunos, assim, é bem importante, né, ter essa visão de como é que é o processo mental mesmo, né, de construção de carreira e como é que faz na prática isso. Eu achei bem bacana, assim. O teu também, Rodrigo, eu não conhecia, assim, tanto eu acho que é o que menos eu conhecia, no fim das contas. Eu vi aqui que eu tenho algumas questões para fazer para vocês. Eu vi aqui que a Beatriz levantou a mão. Beatriz, você quer fazer alguma pergunta? E a Roxane também. Roxane, você quer começar? Pode começar. Sim, na verdade, eu gostei assim muito de todos, né, que falaram assim, e assim a gente entende que é tão comum que a gente às vezes demore um pouco para a gente encontrar o que realmente a gente gosta de fazer, que é muito comum isso. Eu também fiz um teste vocacional, assim como o Rodrigo falou,
E para mim era a área da saúde, era medicina, enfermagem. E eu, quando eu fui conhecer as universidades, quando eu estava ainda no ensino médio, meu Deus, eu cheguei num laboratório lá e disse, não, não posso fazer isso, não é isso que eu gosto e tal. Então, assim, é tão comum a gente, às vezes, pipocar um pouco, passar por algumas áreas, para a gente realmente ver, assim, aquilo que a gente gosta, né? Então, é bom que a gente sabe que não é a gente que é o problema, né? E que a gente pode mudar a qualquer momento. Porque o que que acontece? Por experiência própria, assim, a gente sai do ensino médio, mas tu não vai fazer faculdade, mas eu ainda não sei o que eu quero fazer. Aí a gente se sente errado. Se a gente termina o ensino médio, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe para que rumo vai, e o andar das coisas que, os pais e a sociedade é que a gente sai do ensino médio, já vai para a faculdade sabendo o que tu quer ser para o resto da vida. Né? E isso às vezes deixa a gente confusa, a gente sob pressão. Ah, então vou pegar e vou fazer aquilo porque aquilo lá não tem muita gente que faz, aquilo lá vai dar dinheiro. Não, porque isso que tu quer fazer não vai dar dinheiro, tu não vai conseguir te sustentar com isso, então tu faz outra coisa. E às vezes não é o que tu quer. Então eu achei assim muito legal. Nossa, eu adorei, achei muito bom assim, porque todos vocês, na verdade, nos mostraram que é muito comum que a gente às vezes passe por 3, 4 áreas para a gente saber o que realmente a gente quer. E que como é bom a gente poder fazer o que realmente a gente gosta e o quanto que isso é importante. Não importa se tu tem 22, 30, 40, 50 anos, mas que a gente possa ter essa liberdade de escolher o que a gente gosta de fazer e ser feliz com isso, né? Então, parabéns, eu gostei muito, assim. Olha, adorei. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Que bom, Roxane, bacana. Eu vou ler umas perguntas que apareceram aqui para vocês. E aí vocês podem ir respondendo. Deixa eu ver. Vou começar aqui pela Bruna, que foi a primeira a falar, e foi a última pergunta a aparecer aqui, que é para ela, que foi qual a maior dificuldade que você encontrou em seguir a carreira acadêmica? Bom, acho que no início, assim, a maior dificuldade foi conciliar com o trabalho, que eu trabalhava, né, na graduação. Eu não tinha outra opção, porque eu até não falei, né, eu sou do interior, então eu vim para cá, não morava com os meus pais, né, então eu precisava disso, né, manter isso. E hoje, algo que eu acho que, assim, enfrento, que é uma dificuldade diária, não só minha da carreira acadêmica, mas acho que de todo mundo, assim, que falou hoje, que é o planejamento, né? Não ter horários acaba fazendo a gente procrastinar muito, né? E acho que essas são as maiores dificuldades, assim. É isso. Ótimo. Voltando lá, uma das perguntas é quais as principais dificuldades que vocês encontraram no processo de construção de carreira? Eu vou pedir, então, eu acho que para a Natália e para o Rodrigo responder. A Carol teve que sair, porque ela tem compromisso, mas aí, se vocês puderem. Uma das minhas maiores dificuldades nesse processo de construção de carreira foi entender que o meu dia tem 24 horas e que todo mundo tem 24 horas. Agora, como a gente gerencia esse tempo é de cada um. Então, eu ficava tranquilamente, assim, até madrugada, trabalhando, e eu me cobrava muito por isso. Meu Deus, eu não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer no dia, as coisas não cabem nas minhas 24 horas. Então, eu me cobrava muito. Eu me frustrava muito comigo mesma, eu ficava extremamente chateada. Então, entender que, poxa, eu sou humana e que tudo bem, né? Conforme a empresa for crescendo, poder delegar para outras pessoas partes, porque o ideal é que eu, como artista, trabalhe somente com a parte artística. Claro que na minha realidade hoje, como eu sou a empresa toda, eu faço tudo. E até emenda um pouquinho ali a pergunta, alguém colocou no chat sobre. Eu vou até ler aqui. Já vou emendar, vou deixar minha resposta. Da pergunta do Matheus, né? Que todo mundo falou muito sobre muito que a administração faz muita falta para quem é empreendedor artístico. Será que faltaria uma visão maior de quem é administrador profissional em investir neste mercado artístico, dando apoio administrativo e financeiro? É muito difícil fazer essa administração, ainda mais quando as coisas ocorrem muito rápido. No meu caso, eu viralizei nas redes sociais, eu investi todas as minhas fichas nisso. Então, que muitas empresas tinha a oportunidade de se preparar por anos, eu tive que me decidir e me preparar em semanas.
Então foi tudo a mesma coisa e era uma cobrança muito grande. Eu estava assim, num pico nervoso, numa ansiedade, de uma forma que até o meu próprio corpo me chamou, não, para um pouco, porque tá muita coisa. Então, se eu tivesse o apoio de alguém que pudesse me ajudar nessa parte administrativa e, enfim, delegar essa função para outra pessoa, seria sensacional nesse processo de crescimento que foi muito rápido. Hoje eu tenho, né, a estrutura na empresa suficiente para buscar esses profissionais, tanto da área jurídica, tanto da parte administrativa, quanto a parte ali da contabilidade, mas isso é muito importante, porque a gente não sabe tudo, e a gente também não precisa saber tudo e abraçar o mundo inteiro o tempo todo. Então, espero ter respondido a pergunta. Acho que sim, perguntar para o Rodrigo também, então, e aí já vou emendar uma outra pergunta para os três, que é perguntar para o Rodrigo a mesma questão do Matheus, né? Que é qual a maior dificuldade que você encontrou? Esse é para a Bruna depois. Eu já fiz, inclusive, né, Bruna? Desculpa. Bruna, como é que a tua família lida com as tuas escolhas profissionais? E, na verdade, é uma pergunta para os três, assim, porque eu também tenho essa curiosidade, né, em saber. Porque, assim, como professora que ensina a carreira, é sempre mais fácil para os pais lidarem com eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, né? Do que com, não, eu quero fotografar, eu vou fazer curso de teatro, eu quero ser escritor, e aí é como, sei lá, querer fazer filosofia ou sociologia, né? É sempre aquele olhar de por que você não quer fazer administração? Trabalhar numa empresa e tal. E aí eu vou puxar lá um gancho da fala do Rodrigo, que ele disse uma coisa que é bem importante, que é importante que você seja feliz com aquilo que você faça. E isso é uma coisa que eu sempre lembro os meus alunos quando eu falo com eles sobre carreira. É importante que vocês sejam felizes, né? Mais do que vocês façam escolhas só pautadas em questões financeiras ou em questões familiares. Mas quero perguntar então para vocês essa questão, como é que a família de vocês lidou com as escolhas de vocês, né? Tanto a Bruna, a Natália, Rodrigo, como é que foi essa função aí para vocês? Aí, o Rodrigo, se tu quiser começar. Eu queria só responder a pergunta do Matheus ali também. Eu acho que falta, não sei se falta, porque eu não sei a quantidade de administradores voltados para auxiliar empreendimento artístico tem, mas eu acho que tem uma dificuldade muito que para tu ter a capacidade financeira de pagar esse profissional, tu tem um limiar. E aí, muito empreendedor artístico ainda não chegou na capacidade financeira de tu ter ingresso, de tu ter uma receita suficiente para que tu consiga pagar esses profissionais para te auxiliarem. Eu acho que essa é o grande problema. E aí também falta, aí, obviamente, por também não ter um estudo na área, eu também não sei nem qual o valor que eu preciso ter de entrada direito para que eu seja capaz de pagar o profissional. Porque é bem o que todo mundo falou. Eu faço tudo. Eu faço marketing, eu faço a contabilidade, da minha maneira, estudando um pouquinho. Eu tenho sorte de ter feito alguns semestres, então isso me ajuda um pouco. Né? Eu fiz direito, então me ajuda na parte legal, mas a parte de administração em si é muito caótica para mim, em termos de processo, sabe? E, inclusive, aí eu já emendo para responder a pergunta da maior dificuldade. A maior dificuldade para mim é organização. Tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho algumas falhas organizacionais, né, como personalidade e na minha vida, então, para mim, essa é a maior dificuldade que eu tenho. Eu acho que é a organização. Porque quando eu consigo me organizar, eu consigo tocar mais as coisas para frente. E quando eu não me organizo, entra muito a procrastinação, que é o que a Bruna falou. Né? E a gente faz, mas não faz na mesma velocidade. Né? Às vezes, tu não tem... eu tenho tanta coisa para fazer, e aí eu não coloquei numa lista de que, não, isso eu vou fazer, só isso, eu não vou me preocupar com o resto, porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu fico olhando e eu acabo não fazendo muita coisa. Né? E agora eu já pulo para outra pergunta da Stephanie sobre a questão de como a família lida. Eu tenho sorte de que eu tenho muito apoio da minha família. Eu nunca tive problema nisso, eu já troquei de faculdade, eu falei quantas vezes? 4 vezes. E aí depois que eu me formei, eu ainda fui lá e decidi largar tudo para escrever, sendo que no meio do caminho, quando eu saí do Banrisul, eu era concursado, né? Então eu era concursado do banco, e eu saí do banco para ir para um escritório, e eu saí do escritório. Então eu tive mudanças que eu acho que a quantidade de mudanças, eu acho que a minha família já meio que foi se acostumando. Né? E ela sempre me deu suporte. Sabe? A minha família sempre me deu suporte, então eu acho que tem a preocupação, tem a parte da preocupação, a família se preocupa em tu
em tu fazer algo que garanta uma determinada renda, né? Porque eu, por exemplo, ainda mais quando eu não cheguei num determinado patamar de ter uma entrada suficiente que me deixe mais tranquilo e que eu siga aquele trabalho, né? Eu ainda estou lutando por um determinado patamar, mas eu acho que mesmo as pessoas que já chegaram em um patamar, pelo menos, de que consiga se sustentar, tu tem a preocupação de que aquilo pode se encerrar, porque eu acho que a sociedade confia muito mais na estabilidade de uma empresa do que na estabilidade de uma capacidade artística pelas idas e vindas, né? Eu não sei se a gente não poderia questionar, eu acho que seria um debate para uma conversa muito mais ampla, o que realmente seria mais estável. Mas eu acho... bom, eu não acho muita coisa. Realmente acho que é um debate complexo. Mas eu sempre... Essa preocupação existe, mas eles me apoiam, né? Acho que a preocupação existe, tentam me ajudar, mas eu acho que o apoio que é super importante, que a preocupação nunca vai deixar de existir, né? Eu acho que é isso. Espero ter respondido. Acho que sim. Tem uma outra questão que é, Natália e Rodrigo, como é que foi sair do óbvio da profissão e seguir os sonhos? Para mim, foi que nem eu tinha comentado anteriormente. Eu fazia o feijão com arroz na fotografia, que é considerado o óbvio, né? E eu ficava. Era uma dificuldade muito grande, assim, para mim, como artista e como empreendedora também, do não. Né? Nem sempre as pessoas vão aceitar o teu trabalho, nem sempre as pessoas vão fechar contrato contigo. E como a arte é uma coisa muito pessoal do artista, quando eu recebi um não, eu tinha uma dificuldade muito grande de separar o não do produto ou o não para a Natália. Uma vez que eu coloco muito de mim mesma nos meus trabalhos, na minha arte, nas obras que eu faço. Então, foi no momento em que eu parei, né? Claro, em decorrência da pandemia, que eu tive tempo para me dedicar, não, agora eu vou fazer o tipo de fotografia que eu quero fazer, o tipo de fotografia que eu gosto, enfim, que eu gostaria de ser fotografada também. Então foi um processo muito natural de, conforme eu ia divulgando isso, das pessoas irem se identificando. Claro que eu mudei o público completamente, né? A persona, no caso, que é a pessoa que para quem a gente vende, para quem a gente produz conteúdo, mudou completamente. Foi uma transição que eu precisei passar, né? Hoje eu tenho um público muito mais consolidado, mas tudo começou no momento que eu assumi, não, eu vou produzir o tipo de coisa que eu quero vender, né? E também o produto que eu compraria, porque é o que eu amo fazer. Então, foi uma transição que foi natural, levou um pouco de tempo, sim, mas as pessoas foram aceitando e hoje eu fico mega feliz, assim, quando alguém me contrata e fala, Nath, pra mim tinha que ser tu, porque eu gosto da forma que tu vê o mundo, eu gosto do que tu faz e é tu, entendeu? O que tu faz, ninguém faz. Então eu fico mega feliz de ser verdadeira com as pessoas, de aparecer, de ser sincera, de colocar mais a Natália e não só o nome de uma empresa, sabe? Eu sempre falo assim, até para fotógrafos que entram em contato comigo e perguntam, poxa, se tu tem uma rede social da tua empresa, não coloca só o logo, sabe? Tipo, distanciar do público. Poxa, coloca uma foto tua, aparece nos stories, se comunica com essa pessoa, direciona com essa pessoa, se precisar usar da linguagem informal, né? Tem até uma época que eu ficava meio assim, tá, eu uso você ou tu? Mas, poxa, eu atendo pessoas aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala dessa forma. Então, trazer o cliente mais para perto e também se sentir no conforto de se abrir. Porque atrás da empresa existe um ser humano. E quando tu é verdadeiro com as pessoas, as coisas fluem muito mais naturalmente. Bem legal, Natália. Bruna, a pergunta era para ti, né? Agora que eu me lembrei, como é que a tua família lida com as tuas escolhas profissionais? Não lida. Olha, quando eu fiz meio ano de cursinho, quando eu vim para Porto Alegre, e eu não sabia o que fazer, mas na verdade eu ia muito bem nas redações lá, e até uma professora tinha me oferecido um emprego para corrigir, e eu queria muito fazer letras, na verdade. Acho que faz sentido, né, carreira acadêmica, e eu me lembro que eu falei para minha mãe, e ela desligou na minha cara, assim, o telefone. Eu venho de uma família de professores, mas professores meio frustrados, assim, que seguiram isso porque não tinha muita opção. Então, nunca foi aceito. Até hoje.
mas eu sigo. Mas eu tenho apoio, assim, se eu precisar, eu posso contar com os meus pais, mas nunca foi... hoje, sim, eles se preocupam com o futuro, né, com a estabilidade da gente, assim, né, acho que como todos os pais, né, de todo mundo, mas no meu caso, assim, eu fui remei contra a maré, eu insisti e eu não me arrependo, foi mais ou menos assim. É bacana, não é? Tem suas diferenças. Eu tenho uma trajetória parecida com a Bruna, acadêmica, não é? Mas, assim, ao contrário dela, eu sempre tive... a minha família sempre foi muito tranquila, assim, com relação a essas questões de escolha profissional. Meu pai é uma pessoa muito tranquila, assim, para dizer, faça o que você quiser, não é? Que te deixe feliz e tal. E isso faz diferença. Isso faz diferença, Bruna. E deixa eu ver... Eu acho que eu não tenho mais perguntas aqui. Eu tinha algumas questões para perguntar, mas os alunos colocaram aqui, já colocaram para vocês. Eu vou pedir para vocês efetuarem aí uma fala, enfim, de encerramento final para os alunos, né? Porque eu acho que é importante para eles. Queria de novo agradecer. Já vou em seguida depois colocar o link da lista de presença, aliás. Queria agradecer vocês, porque eu achei bem bacana, assim, compreender a trajetória de vocês, de cada um de vocês, até porque elas são trajetórias diferentes, e é bem bacana quando a gente traz pessoas, assim, que não cumprem, o Rodrigo até ia pincelar nessa coisa do o que será que é mais estável, trabalhar em uma empresa ou trabalhar para si? Eu não sei dizer, não é? Porque as pessoas que trabalham para empresa sofrem também, né? Eu sou funcionária pública estadual, não é? Aí as pessoas olham para mim e pensam assim, mas ela tem estabilidade, ela tem... Eu escolhi ser professora também porque eu não gostava de rotina, assim como o Rodrigo comentou na fala dele, né? Eu odiava a rotina, eu não me via batendo cartão às 8 da manhã e saindo às 5 de um trabalho, isso me deixaria totalmente, assim, estressada, mas ao mesmo tempo eu trabalho um monte, que é o contrário do que as pessoas imaginam, assim, porque eu tenho 8 orientações de TCC, de trabalho de conclusão 2, eu tenho mais 5 orientações de TCC 1, eu tenho orientações de estágio, são 4 grupos, né, com 2 alunos, 2 alunos cada. Eu leciono disciplinas da graduação, da pós-graduação, faço eventos, faço artigos, publico artigos, então eu trabalho um monte, assim, só que eu não tenho essa obrigação, assim como o Rodrigo disse, assim, de horário para fazer, eu me organizo conforme a minha vida pessoal, né, porque eu sou divorciada e eu tenho 2 filhos, que por exemplo, eu nessa noite estar aqui com vocês, estão lá no casa da minha mãe. Então eu preciso do apoio da família para cumprir com os meus expedientes, não é? Mas é assim, não é? A gente trabalha um monte, então às vezes a gente tem uma perspectiva diferente, assim, das situações, de como é que é, né? Por exemplo, quem trabalha muito com rede social, tipo a Natália ou a Bruna mesmo, que faz vídeos, às vezes a gente não tem noção do quanto é difícil fazer aqueles vídeos, assim, eu no máximo, assim, adiciono alunos e faço as coisas de forma muito pessoalizada, assim, nas minhas redes sociais. Não tem nada muito de trabalho, eu uso para divulgação e tal. Só que eu tenho total noção da dificuldade, porque, assim, vocês também, quando a professora pede um videozinho de 3 minutos, vocês choram por 3 meses, porque vocês não sabem editar, vocês não sabem o que fazer, não é? Então, vocês imaginam que eles fazem isso todos os dias, várias vezes por dia, né? E esse processo criativo eu acho que é bem difícil. Aliás, tinha uma pergunta relacionada a isso que eu não sei se eu esqueci de fazer, né? Que era como é que é esse processo criativo, como é que vocês lidam, né, para não fazer com que o processo criativo seja uma rotina. Isso também era uma questão que eu fiquei assim, porque imagina se para vocês, principalmente Natália e Rodrigo, que tem que trabalhar com criação de arte, como é que você faz com que não seja uma rotina? Eu sou obrigado a pensar nisso, não é? Mas acho que é isso. E muito obrigada novamente, né, pela participação de vocês. Vou abrir para vocês fazerem aí uma última fala, cada um de vocês, e já vou botar o link aqui para a lista de presença. Muito obrigada. Não sei quem quer começar. Posso começar? Não sei, seguir a ordem, não sei. Bom, acho que para encerrar, assim, o que eu queria dizer, acho que o pessoal também vai concordar, é que acho que no meio
do jeito que estão as coisas, e eu vejo isso muito lá nas disciplinas lá do doutorado que a gente faz de inovação e tudo mais, que não existe mais uma profissão assim, que essa vai dar certo. Tudo pode dar muito certo hoje, então é importante fazer o que se gosta, né? Acho que as coisas estão bem mais complexas, não tem mais aquela coisa tradicional, né? E aí, indo para a minha área, né, da educação, dizer que se tem uma vontade de seguir carreira acadêmica e quer seguir, para que não desista frente aos obstáculos que se mostram na questão política também, né, principalmente, assim, e que tem outras opções, tem outras formas de atuar. Eu acho que o digital, né, proporciona muitas opções, embora a gente às vezes não goste, eu mesma, assim, foi uma pressão externa do meio, ir para, assim, profissionalmente, né, atuar no Instagram, que é o meu foco principal, foi uma pressão, mas que tem alternativa, a gente não precisa se prender só ao tradicional, só um concurso da aula no lugar, né, tem outras opções, então que não desistam, né, seria isso. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço, muito obrigada de novo, Bruna, e parabéns pela tua trajetória também. A gente fica na torcida que cada um de vocês que estiveram aqui, não é, alcancem seus objetivos e sejam felizes. Eu vou passar agora para a Natália e depois o Rodrigo para finalizar. Então, primeiro respondendo a pergunta ali da Stephanie, essa parte da criatividade é muito importante a organização, né? Muitas pessoas pensam assim que ser artista é um dom, que eu chego lá no ensaio, que eu olho para cliente, a melhor ideia vem e que tudo acontece. E não é bem assim. A intuição na arte ela é muito importante, é onde muitas ideias maravilhosas vêm, mas existe também muita parte técnica da criação, de tu induzir a tua criatividade, de tu te colocar num ambiente criativo, e porque a realidade é que tem que sair, né? Não importa se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô com dor de barriga, se eu tô... A cena, por exemplo, se eu tô no teatro, a cena tem que sair. É sempre um público novo, o público tá pagando, o cliente tá, né, o ensaio é único para aquele cliente, então tem que ser no mínimo incrível. Então existe toda uma técnica que eu faço. Eu gosto muito de ouvir música, então eu já coloco música assim, mais ou menos no estilo do ensaio que eu tô trabalhando. Então eu coloco música no ensaio, né? Eu converso bastante com os clientes para ter esse contato pessoal mesmo, de humano para humano, e usar até o que o cliente fala para mim como me fugiu a palavra agora, para instigar a criatividade. Então, é muito na conversa, assim. E eu gostaria muito também de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando sobre carreira e contribuindo para que pessoas também sigam com os seus sonhos. Porque é isso, gente. Uma coisa que eu sempre falo é que o segredo é começar e nunca mais parar. Então, não é só ter as ideias, mas também tem a constância de tu ter uma disciplina, de tu continuar, porque nada acontece de uma hora para outra, é tudo uma construção. Então, é muito importante que tu comece e não pare mais. Sempre se reinvente, pesquise, teste ideias novas, porque é isso. Muito obrigada, gente, de verdade. Bem legal, muito obrigada, Natália. Muito obrigada mesmo. E Rodrigo? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, de novo. E acho que realmente foi muito, muito legal poder fazer parte. É muito legal ouvir a Natália, a Bruna e a Carol também. Tu também, Stephanie, né? Falando um pouco mais da tua vida, né? Também, que tu comentou. Eu queria só realmente voltar ali na pergunta da Tainara. Eu acho que não responder especificamente de como vocês fazem do processo criativo uma não obrigação. Eu acho que eu precisaria responder: não faz. É uma obrigação. Se for para fazer profissionalmente, aquele processo criativo ele tem que ser domado de alguma maneira. Eu acho que vai muito do que a Natália falou. Tem que sair. Então a gente vai se organizar, a gente vai sentar. No meu caso, para escrita, eu vou sentar a bunda na cadeira e eu tenho que escrever. E aí a grande questão é, realmente, eu tenho dificuldade às vezes não vai, às vezes vai meio capenga, eu preciso revisar demais, vou mudar tudo depois. Às vezes flui muito, às vezes por uma hora que eu vou dedicar, eu escrevo meia página e depois em 30 minutos voa. Eu acho que tem essa questão do processo criativo, ele tem as suas complexidades e seus momentos
mas ele é bem o que a Natália falou, ele precisa ser administrado, tu precisa fazer. Né? E aí realmente entra a falta de organização, por exemplo, faz com que a gente postergue, porque aquilo ali, se não está bem administrado, tu faz mais devagar, tu não consegue fazer tão bem, tu vai fazendo, porque a gente tem, eu acho que, pelo menos eu sempre tive, e aí deve ser pelas influências de filmes, livros e tudo, de que a arte, ela realmente é muito intuitiva. Então, tipo, eu estou aqui sentado, e aí daqui a pouco, vem a ideia e não sei o quê, e eu vou conseguir escrever um livro em um mês, e é isso aí. E não é assim. Realmente é um trabalho maçante, eu posso falar pela escrita, é realmente maçante. Ele é chato, e não é só o Rodrigo que está falando, é o Stephen King que está falando, o escritor de terror, super best-seller, talvez um dos mais conhecidos do mundo. Ele diz, escrever é um trabalho chato. Ele mesmo diz, é chato. Só que o que ele faz? Ele se tranca no gabinete dele, pela manhã, ele se tranca no gabinete dele, ninguém entra, ninguém sai, ninguém fala com ele. E ele fica ali, e ele não sai até ele escrever uma X quantidade de palavras, que eu não lembro o que é, ou páginas. E é isso que ele faz, então ele se força a fazer. Então se torna uma obrigação. Só que eu acho que para a pessoa que está, para o artista que está fazendo aquilo, é uma obrigação que compensa. E é uma obrigação que aí talvez entre naquela outra pergunta de que de como a gente se sente quando a gente largou o normal e foi ver da vida artística. E aí eu vou dizer que é super bem. Parece que tu é outro espírito, é outra coisa, tuas relações pessoais mudam, tua relação com a vida muda, tudo absolutamente muda porque tu se sente bem. E aí eu acho que essa obrigação, mesmo sendo uma obrigação em prol da tua carreira, ela não é exatamente uma obrigação. Só que aí sim a gente tem que separar, porque tem pessoas que tentam isso e estragam seus hobbies e às vezes não gostam mais dos hobbies. Isso acontece. Mas aí depende de pessoa para pessoa e não tem muito como saber antes de tentar. Né? Pelo menos na minha concepção. Né? Então, era só para eu já queria tocar na pergunta da Fernanda e da Tainara que estava ali. Mas no mais, eu acho que é isso. Não tem, eu acho que a gente tem que tentar seguir, ser feliz, sabe? Enxergar o que a gente busca na vida, o que a gente quer, o que nos deixa tranquilo. Porque eu acho que uma vida já tem estresse suficiente na nossa vida normal para a gente ainda ter que adicionar, a menos que tenha uma absoluta necessidade, trabalhos que a gente não gosta, porque isso interfere em absolutamente tudo no resto da nossa vida. Então, eu acho que é isso. Busquem, tentem ser felizes na medida do possível. Né? Respirem fundo várias vezes também, especialmente quem for para a área artística e tal, até chegar. É muita batalha. É muita batalha, não é? Realmente é o que a Stephanie falou, que a Bruna falou, que a Natália falou, que a Carol falou também, de tipo, a gente olha de fora, às vezes várias pessoas, eu também olhava de fora, tipo, eu olhava o que no começo do YouTube, lá 2012, 2013, que eu não tava nada disso, eu olhava, os caras é muito fácil, tipo, eles vão lá, ficam famosos de uma hora para outra, e é isso. E aí não é isso, não é assim, é muito trabalho. É muito trabalho. Mas eu acho que estando consciente disso, a gente pode fazer escolhas mais claras. Eu acho que é isso, gente. Obrigado, agradecer de novo, dar uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Não tá dando para te ouvir, Stephanie. Tá mutado. Fui eu que não liguei o áudio, olha só. Muito obrigada, Rodrigo, Natália, Bruna também, a Carol, que estava aqui com a gente para falar sobre carreira. Eu lancei aqui o link da lista de presenças e dizer para vocês que foi muito bom, assim, ter essa conversa, né, e de verificar, assim, essas visões, as diferenças e as semelhanças, né, relacionadas a isso. Muito bacana mesmo, eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que para os alunos isso é bem gratificante. Aí tem ali os alunos estão um tempão, se vocês conseguiram ler, agradecendo, enfim, e elogiando o trabalho de vocês. Pedir para os alunos sigam, né? Sigam o Rodrigo, a Bruna, a Natália no Instagram, no Face, verifiquem as páginas lá de YouTube deles. É sempre bacana, não custa nada fazer isso e vai impulsionar a página de cada um deles, da Carol também. Né, e agradecer de novo a todos vocês e desejar que tanto vocês quanto os meus alunos que estejam aqui façam escolhas baseadas no que os fazem bem, né, para que a recompensa seja bem
bem boa no futuro, tá bem, pessoal? Muito obrigada de novo, uma boa noite a todos. Eu vou pôr ali o link várias vezes, eu fico até o final, tá bem? E a gente se vê, quando a gente voltar a se ver pessoalmente, a gente vai... vou tentar manter assim esses encontros, porque a gente consegue trazer pessoas de outros lugares, enfim, para falar. Eu acho que isso é bem bacana para vocês. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo, Bruna e Natália. Beijos. Beijos para a Cláudia, que está por aí também. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.